E voltamos a conversar aqui no estúdio do Superi News Entrevista com o Major Wagner Fabiano dos Santos, que é comandante da 5ª Companhia de Missões Especiais, falando para a gente sobre o seu trabalho e o que está sendo feito para poder melhorar a segurança da nossa população e também das cidades ao entorno de Governador Valadares. Major Wagner, vamos agora focar em Governador Valadares. A Operação Impacto é uma operação de sucesso, ao meu ver, porque está tirando traficantes, assassinos das ruas, né? Como é que vai a operação? Tem sido bem aceita pela comunidade valadarense? Eu vou dar um exemplo para o senhor que eu gostei muito. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo e mora no Jardim do Trevo. Falou que depois que essa Operação Impacto apareceu no Trevo, que a marginalidade, a criminalidade diminuiu um pouco aos olhos dela. Sim. A polícia tem estatística disso, que realmente melhorou, porque Governador Valadares estava entre as 5 cidades mais violentas de Minas. Se na realidade a Operação Impacto ela foi criada por recomendação do nosso comandante regional, Coronel Lisboa, então idealizada por ele, e criou-se uma força tática regional. Então o comando regional trouxe isso para ele, e dessa força tática ela faz a intervenção em alguns bairros da cidade. Como é que isso ocorre, né, na prática? Nós temos um diagnóstico criminal que a gente faz diariamente e de forma mais elaborada mensalmente. Então nós identificamos claramente quais são os bairros que têm maior incidência de crimes violentos. A partir dessa verificação, aí nós começamos a estudar qual horário que esse crime ocorre, por que ele está acontecendo, quais são os alvos, quais são aquelas pessoas naquela comunidade que trazem tranquilidade, que produzem o crime. E a partir daí a gente faz uma reunião com os nossos colegas, apresenta essa situação, discute-se qual área é melhor para implementar a Operação Impacto com os comandantes. Após discutido isso, a nossa tropa toma conhecimento desse diagnóstico criminal e aí nós partimos para a intervenção. Nos bairros onde houve a intervenção feita pela Operação Impacto, nós tivemos uma redução considerável da incidência criminal. Isso é extremamente importante porque restabelece a paz para as pessoas de bem, a exemplo da pessoa que trabalha com você, né? E ao mesmo tempo você pode interagir melhor com a comunidade e principalmente intervir de uma forma muito forte contra os infratores que atuam naqueles locais. A gente costuma falar que a polícia ela precisa ser extremamente rigorosa, logicamente que dentro da lei, com os infratores. Mas com certeza, porque hoje os infratores estão tendo mais direito que o cidadão comum. Mas a gente precisa ser muito carinhoso com o cidadão de bem. O infrator precisa ter o rigor da lei, a força do Estado contra ele. Mas a pessoa de bem, o morador que reside em áreas periféricas que são pobres, mas são pessoas honestas, trabalhadoras. Com certeza. Precisam ter uma atenção muito especial da nossa parte. Até porque, por estarem à margem da sociedade, eu digo à margem da sociedade não como marginais, mas marginalizadas porque vivem em áreas periféricas, menos favoráveis. Né? Então, por isso mesmo, é que o Estado precisa dar a essas pessoas essa atenção especial. A pessoa que já é rica, já é provida de recursos financeiros, por exemplo, a intervenção policial a favor dela ela é muito pequena. Na realidade, a gente atende muito mais as pessoas que são menos favorecidas porque elas sofrem mais o crime. Então, daí, nós consideramos que é importante tratar muito bem essas pessoas, logicamente que as pessoas mais favorecidas também, mas quem é mais pobre tem mais carência, então a gente precisa ter esse carinho diferenciado com essas pessoas. Depois dessa intervenção, vocês continuam no bairro ou fazem a intervenção e saem? A gente faz a intervenção no bairro, permanece durante o período que a gente considera adequado, de acordo com os estudos, com a incidência criminal, e deixamos uma parte da operação continuar no bairro e partimos para outra. E assim a gente faz. E o que tem acontecido hoje, que é muito interessante, a exemplo do bairro Trevo, que você citou, foi o Trevo. O comandante do 43º Batalhão, que é o tenente-coronel Elcimar, junto com toda a sua equipe, com a sua tropa, tem criado as unidades os destacamentos de polícia e família. Lá no Trevo foi criado. Então foi feita a Operação Impacto, uma parte mais repressiva, a prisão de alguns autores, a apreensão de armas, trouxe a paz naquele local e foi alocado um efetivo específico para lá. Um sargento com seus cabos e soldados, com a sua viatura. Então é como se fosse um destacamento policial dentro da cidade. Isso você gera empatia com a comunidade, porque a mesma equipe que trabalha naquele local, eles passam a conhecer bem a comunidade, conhecem os infratores e isso também colabora com a redução criminal. Então não basta só atuar repressivamente, a gente atua repressivamente e na medida do possível algumas outras atividades são desenvolvidas. Projetos sociais, projetos de dança. Depois nós vamos falar sobre isso, sobre os vários projetos sociais que a Polícia Militar tem em relação às crianças, né,
que é o bom de bola, que é o Proerte das drogas, isso tudo. Mas a posição geográfica de Governador Valadares, cortada por BRs, 116, 381, a estação ferroviária, que é a linha de trem da Vale do Rio Doce. Isso contribui para aumentar a marginalidade, para aumentar o tráfico de drogas, coisas são grandes problemas que afligem a sociedade? Essa pergunta é muito interessante, porque ao estudarmos a questão do criminal em Valadares, a gente pega o livro do professor Aruf lá, por exemplo. Aruf Salmen, gente, é um historiador que nós temos aqui, muito bom. Sertão do Rio Doce. Aí ele fala, lá em 1750 a gente tinha aqui em Valadares algumas pessoas chamadas matadores de aldeia. Eram pistoleiros contratados por fazendeiros da época, 1750, para poder matar índios e ocupar as terras. Aí a gente pega um livro do coronel Klinger Sobreira, que trabalhou aqui na nossa área, hoje está numa empresa, e ele fala que em 1950 Valadares era o Texas brasileiro. Então nós viemos de um passado de exploração e de violência. Então a gente teve ciclo de madeira, ciclo da mica, né? Você conhece bem essa história, as pessoas de Valadares todas conhecem, e ciclo da exploração da mão de obra para fora. Então nossa cidade, Estados Unidos. Sim, e agora até para outros países, né? Portugal. E ontem também eu li uma reportagem, me mandaram até no e-mail, que agora são nós que estamos mandando dinheiro para os Estados Unidos. Teve um caso com a pessoa morou lá há muitos anos, está na Veja dessa semana, na Veja Minas. E agora, para ajudar a salvar o irmão, vendeu a fazenda aqui para injetar o dinheiro lá. Está tendo inversão. Está tendo inversão de valores. Então, nesse processo de violência e de exploração, a nossa cidade nunca teve aquela vocação para o desenvolvimento gerado aqui, a não ser a pecuária, o comércio, o serviço, né? E isso acaba que, talvez no imaginário coletivo, essa violência tenha se passado ao longo do tempo. Não posso dizer isso com tanta propriedade assim, mas o que a gente imagina é que isso tenha ocorrido. Então a incidência criminal, ela vem numa elevação da década de 80, em todo o estado de Minas Gerais. Quando chega em 1985, ela atinge o ápice, o maior ponto, a gente chama de outline, que é o ponto mais alto lá da ascensão num gráfico de estatístico. E a partir de 1990, do ano 2000, começa a haver investimento. Isso em 96, eu falei a data errada. Eu falei 85, mas na verdade foi 11 anos depois, em 96. Então entrou o governo novo, houve investimento maciço na segurança pública. A partir de 2005, a gente tem uma queda na incidência em todo o estado de Minas Gerais. E Valadares acompanha essa queda. Então nós vemos um processo de queda. Os nossos indicadores criminais hoje, eles se remontam a 10 anos atrás. Há uma queda na incidência criminal, mas uma queda que ela é importantíssima porque mostra que há um caminho certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa analisar com muito carinho, porque se reduziu 5% dos homicídios, é importantíssimo. Mas quer dizer que menos pessoas morreram, mas que muitas pessoas morreram também. E a gente não pode aceitar isso, e eu costumo dizer também que a gente precisa se indignar com essas coisas. A gente não pode banalizar a violência de forma alguma, a gente não pode somatizar, passar mal porque aconteceu o crime, de vez em quando acontece isso com a gente também, e banalizar também acontece. São seres humanos, né? Mas a gente tem que se indignar. A gente, enquanto policial, enquanto cidadão, você, enquanto jornalista, enquanto pessoa que forma opinião na cidade, a gente não pode deixar que as coisas erradas se tornem comuns, achar que isso é normal. São coisas absurdas que acontecem. Viu, Major? E esses absurdos que acontecem, não só na área de segurança pública, mas na área política. Agora a gente vê uma possibilidade grande de fazer alguma coisa no sentido de mostrar a nossa indignação. Mas quando eu falo indignação, mas indignação inteligente. Indignação assim, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Eu posso contribuir, né? Isso. Então é isso que ocorre. Major Wagner, acho que um problema que é um problema geral no Brasil, não é só de Governador Valadares, mas aqui por sermos uma cidade menor, a gente vê isso mais de perto. O tráfico de droga, principalmente o crack. Sim. É o que tem destruído famílias, tem causado crimes, né? Tem levado pessoas para a marginalidade. Como resolver esse problema? Já que hoje o crack, antes ele era uma droga de pobre, hoje ele é uma droga que está em todas as classes sociais, na classe rica, na classe média e na classe pobre também, na classe A, B, C. Sim. Como tentar resolver esse problema que tem destruído famílias? Eu, por exemplo, conheço famílias maravilhosas que deram boas criações aos filhos e hoje estão sofrendo na pele esse problema. A gente considera que as drogas são um mal do século. Nós temos uma dificuldade muito grande com esse problema, porque você pega normalmente, para incidir o crime, você trabalha com pessoas muito jovens e por serem muito jovens já tem aquele instinto natural da juventude de ser mais violento. E aí você pega pessoas com
no caso de crimes, né? Você pega pessoas com famílias que têm pouca estruturação de valores morais, religiosos, éticos, e aí você coloca a droga no meio. É um combustível que vai explodir isso mesmo. Então, quando a gente tem esses homicídios que acontecem, essa gravidade tão grande, essa coisa mais violenta ainda, ao invés de dar um tiro, dar 10 tiros, aumenta... Essa coisa sem lógica, é porque você tem um componente diferenciado que é a droga. Então, a gente considera que talvez seja o mais grave problema da nossa sociedade, da sociedade atual. Muito mais grave que problemas econômicos e tudo. O problema do crack é gravíssimo. As pessoas se tornam escravas do vício. Elas perdem a identidade. E quando se perde a identidade, é o fundo do poço. E aqui a gente observa o seguinte, esse ano, a nossa companhia, a quinta companhia de missões especiais, eu até vou, se você me permite, faço um adendo aqui, muito importante, porque a companhia de missões especiais, eu sou apenas um integrante dessa companhia. Nós temos uma equipe fantástica de policiais militares maravilhosos. Então já vai aqui o nosso agradecimento a esses colegas de trabalho da quinta companhia de missões especiais, que a gente valoriza tanto, que a gente preza tanto, porque são eles, na realidade, que geram o nosso trabalho, que produzem as coisas. Mas nós aprendemos esse ano cerca de 44 quilos de pasta base de cocaína. Então a gente observa que há uma regressão, há uma queda na incidência de apreensões de maconha e há um aumento na apreensão de cocaína e de pasta base de cocaína e de crack também. Ou seja, pelas nossas apreensões, é um dado interessante, pelas nossas apreensões, as pessoas estão usando muito mais crack do que maconha, o que era diferente há alguns anos atrás. E isso é muito grave, porque isso vem também confirmar aquilo que você falou, de algumas pessoas que você conhece, confirmar o que a gente vê em alguns pontos da cidade. E a gente faz um alerta importante. Se não forem adotadas algumas medidas agora, mas medidas de saúde pública, de levar essas pessoas para poder fazerem tratamentos de saúde, eu não sei como é que a gente vai ficar daqui a 5, 10 anos. Não. Porque o crack mata violentamente. Além de matar violentamente, o comércio que envolve o tráfico, a traficância, o tráfico ilícito de drogas, notadamente do crack, ele é extremamente violento, porque se a pessoa não paga, a cobrança às vezes é com a própria morte, com a própria vida dessa pessoa. Então, isso gera o furto, gera o roubo, o indivíduo vai lá roubar um cordão para poder trocar pela droga, a bicicleta. Então, a maioria dos outros crimes, eles estão ligados ao tráfico de drogas, e principalmente ao tráfico de crack e o uso dessa droga tão devastadora. Nós vamos chamar mais um intervalo comercial e voltamos dentro de um minutinho com o Major Wagner Fabiano, falando para a gente sobre o seu trabalho na quinta companhia de missões especiais e o que tem feito para melhorar a segurança em Governador Valadares, já que ele acredita o seu trabalho também à equipe que está ao seu redor. Fique ligado que a gente volta já já.